Bom, pessoal, vamos dar aqui uma olhada então em algumas questões, né? Essa aqui primeiro é do Enem de 2015. Vamos ler o texto. Ninguém nasce mulher, torna-se mulher. Nenhum destino biológico, psíquico, econômico define a forma que a fêmea humana assume no seio da sociedade. É o conjunto da civilização que elabora esse produto intermediário entre o macho e o castrado que qualificam o feminino. É um trecho da obra O Segundo Sexo, né, que nós mencionamos, da escritora francesa Simone de Beauvoir. Vamos dar uma olhada no que a questão pede. Na década de 1960, a proposição de Simone de Beauvoir contribuiu para estruturar um movimento social que teve como marca o... Vamos lembrar aqui, de que movimento social a questão está falando? Certamente do movimento feminista, mais especificamente da segunda onda, que foi bastante inspirada pelo pensamento de Beauvoir e estava mais ou menos acontecendo ali no mesmo tempo, pela década de 60. Então, tendo isso em mente, né, vamos dar uma olhada nas alternativas. Ação do Poder Judiciário para criminalizar a violência sexual. Bom, é de fato importante, né, a luta contra a violência sexual, só que não é exatamente esse o foco, né, nem da passagem, nem do pensamento de Beauvoir como um todo. Pressão do Poder Legislativo para impedir a dupla jornada de trabalho. Também, assim, é uma demanda relevante, uma demanda importante e existente, mas também não parece estar relacionado com o que a gente leu aqui. C. Organização de protestos públicos para garantir a igualdade de gênero. Olha só que interessante. Que nós temos um dos métodos, né, que foi bastante utilizado na segunda onda, que foram protestos públicos. Essas mulheres iam à rua e manifestavam suas indignações para garantir a igualdade de gênero, que é justamente o que essa passagem, né, expressa, né, a diferença que foi reforçada pela história entre o macho e a fêmea, que era vista como algo subserviente. Então é uma alternativa boa, vamos ficar com ela na cabeça, mas vamos dar uma olhada nas outras. Oposições de grupos religiosos para impedir os casamentos homoafetivos. Bom, não tem tanto a ver aqui, a gente está falando afinal do movimento feminista. E estabelecimento de políticas governamentais para promover ações afirmativas. Também aqui caberia mais movimentos, movimentos de luta antirracista, por exemplo, mas nem tanto aqui. Então, de fato, a nossa resposta é a letra C. Vamos dar uma olhada em outra? Essa questão aqui é da UEL, né, Universidade Estadual de Londrina, um pouquinho antiga, 2006, mas vamos ver o que ela nos diz. Em geral, é um trecho, né, de Boaventura de Souza Santos, que é um sociólogo, filósofo português. Em geral, o feminismo veio demonstrar que a opressão tem muitas faces, uma das quais é a opressão das mulheres por via da discriminação sexual. Ao privilegiar a opressão de classes, o marxismo secundarizou e, no fundo, ocultou a opressão sexual, e nessa medida, o seu projeto emancipatório ficou irremediavelmente truncado. Se para os feministas marxistas a primazia explicativa das classes é admissível desde que seja articulado com o poder e a política sexual, para a maioria das correntes feministas não é possível estabelecer, em geral, a primazia das classes sobre o sexo ou sobre outro fator de poder e de desigualdade. E algumas feministas radicais atribuem mesmo a primazia explicativa ao poder sexual. Então, bom, é uma questão, né, que vai colocar em diálogo vários conceitos, né, os conceitos que a gente já viu lá mais no início do nosso curso de marxismo, de classe social, de luta de classes, e agora também relacionando isso com o pensamento das autoras feministas. Então, vamos ver aqui. De acordo com o texto, é correto afirmar: a teoria marxista das classes como explicação das relações de gênero é o fundamento dos movimentos feministas. Bom, não é, né? O próprio texto diz que apenas as feministas marxistas admitem, né, uma certa primazia das classes, mas a maioria das correntes feministas não admite esse tipo de explicação, que coloca a classe como em primeiro lugar e o gênero em segundo ou só lá no finzinho. Bem, ao priorizar a opressão de classe, o marxismo eclipsou, ou seja, escondeu, né, a opressão feminina, destituindo-a de sua relevância social. Bom, isso está bem em linha com o que o texto diz, né? O marxismo ele enfatiza muito a luta de classes, ele fala bastante disso, essa é a categoria central de análise para Marx. Porém, isso acaba escondendo outras opressões que existem, como, por exemplo, a opressão feminina, né? A opressão de gênero. Então, é uma alternativa boa. Mas vamos dar uma olhada nas outras? As feministas marxistas defendem a primazia do poder sexual
sobre as de classes, não, né? Aqui quem defende são as feministas radicais, né? Tá aqui no finalzinho, aqui no finalzinho do texto, né? Algumas feministas radicais atribuem a primazia ao poder sexual. As feministas marxistas, elas de alguma maneira aceitam a primazia da classe, mas subordinam isso também ao sexo, ao gênero. Então vamos ver aqui a letra D, né? O feminismo radical, ao explicitar a discriminação sexual como forma de opressão, fortaleceu o entendimento marxista da sociedade. Justamente o contrário. O feminismo radical vai colocar a discriminação sexual como a categoria central de análise de opressão. E isso não vai fortalecer, isso vai enfraquecer o marxismo que coloca a classe. Letra E. O projeto emancipatório das feministas teve significativo impulso após a adoção do marxismo enquanto modelo explicativo da opressão feminina. Também não, né? A gente viu que esses dois pontos de vista entram em conflito muitas vezes. Então, nossa alternativa é a letra B.